Olá, meus amigos, minhas amigas. Agradeço aqueles que estiverem aqui conosco, agradeço aqueles que se inscreveram no canal. Origens do sofrimento. Por que a gente sofre? Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai nos trazer uma série de explicações. Ela cita o budismo. Para o budismo, o sofrimento pode ter uma origem nas condições externas, que seriam kármicas, as condições do viver, e origem nas condições internas, que são emoções perturbadas. Para o Espiritismo, também. O Espiritismo explica que nós somos uma síntese das nossas experiências, nós somos os autores do nosso próprio destino. Existe um determinismo, né? O determinismo de nascer, de morrer, de reencarnar. Existe uma fatalidade de evoluirmos sempre rumo à perfeição. Mas também existe o livre-arbítrio, né, de como e quando agir. Então, nós agimos e aí de retorno vem a reação e aí nós assumimos novas ações. Ação, reação, ação e assim vai. Portanto, nós somos o resultado das nossas ações anteriores, né? Esses efeitos, essas reações, nem sempre surgem assim, de forma imediata. Às vezes, elas podem demorar, podem acontecer numa próxima encarnação ou até em próximas, né, encarnações. Então, o sofrimento tem uma origem kármica, né? E também tem uma origem atual. Esse sofrimento de natureza kármica são as provas e as expiações. A prova é escolhida pelo espírito ou sugerida pelos seus guias, seus mentores, é planejada antes de encarnarmos, mas esse planejamento é muito cuidadoso. É feita toda uma avaliação das probabilidades de vitória, dos recursos que estarão disponíveis. Então, as provas são as tendências, as aptidões, as limitações, as dores suportáveis, diz a Joana de Ângeles. E ela segue. Nada é imposto, no caso da prova, né? Podendo ser alterado o calendário das ocorrências. As provações mudam de curso, podem suavizar-se ou agravar-se conforme o nosso desempenho. E quando alguns espíritos escolhem provas difíceis, eles estão mostrando assim extrema sabedoria, porque o tempo de uma encarnação é muito curto diante da eternidade. E, no entanto, né, as consequências dessas provas, elas permanecerão, né, serão muito duráveis. Até no caso das verdadeiras propriedades, por exemplo, aquisição de paciência, de perseverança, elas serão nossas verdadeiras propriedades, aquisições espirituais serão eternas. E as expiações? Elas são impostas, né, pelo plano maior, são irrecusáveis por parte do espírito que reencarna. É tipo uma cirurgia corretiva, um remédio amargo. É que nem aqui, né, na nossa lei, na lei dos homens. Existe o réu primário, então no caso do réu primário, a sua pena é suavizada, poderia ser comparada às provas.
Já o réu renitente, ele fica na prisão, então seriam as expiações. As expiações, a Joana de Ângeles cita alguns exemplos. Limites mentais, orgânicas, ou seja, deficiências, doenças congênitas, enfermidades degenerativas. Então, mas essas expiações, elas não são eliminadas. Elas podem ser atenuadas ao longo de uma encarnação, mas não eliminadas. Os espíritos que no passado, nas encarnações passadas, agravaram a sua própria situação, é que numa outra vem passando por expiações. Então, Joana de Ângeles fala de suicidas premeditados, de homicidas frios, de adúlteros contumazes, de traficantes de todos os tipos, traficantes de drogas e outros. E a prova, então, resumindo, a prova promove o crescimento do espírito. Ele dá um passinho a mais na sua evolução. A expiação tem a finalidade de restaurar o equilíbrio que foi perdido. Mas há também espíritos de maior evolução que pedem expiações. Na verdade, nós chamamos de missões, porque eles não devem nada às suas consciências, não tem, débito na sua ficha kármica, mas eles escolhem, assim, desafios muito difíceis para serem exemplos de coragem. Por exemplo, Jesus, Francisco de Assis, Helen Keller, são lições vivas em forma de amor, de abnegação. E além dessa origem kármica do sofrimento, existem as causas atuais. Então, a irresponsabilidade, a precipitação, o egoísmo, que são emoções perturbadoras. Diz a benfeitora Joana, hoje há uma maior ocorrência de pessoas emocionalmente perturbadas em relação ao passado, por conta de conflitos psicossociais, problemas socioeconômicos, tecnológicos e outras questões problemáticas. Nessa situação, o indivíduo ele se perde, ele perde a sua própria individualidade, se torna escravo das conveniências. Então, ele não sabe distinguir o que é essencial, o que é supérfluo, nesse contexto de emoções conturbadas. Ele não sabe distinguir o que convém e o que não é lícito. Ele tem um exagero nas suas expectativas, nas suas aspirações, na sua ambição. Ele tem desejos mal conduzidos, ideias confusas de automerecimento, Se acha assim no topo da lista. Então, o nosso caminho é estarmos satisfeitos com a vida, com o que a vida nos oferece, aceitar os valores e recursos que nos chegam, mas sem conformação, sem acomodação. E também equilibrar os nossos desejos conforme a realidade que nos cerca, Não sonhar alto demais, porque senão a gente se frustra e a frustração é um sofrimento desnecessário. Portanto, a raiz do sofrimento está onde? Em nós mesmos. Ou seja, a raiz do sofrimento está no próprio espírito que se conduz ou se conduziu mal. E aí vem a dor, com a finalidade de reeducar, de reequilibrar, ou seja, levar de volta ao caminho do amor. Amigos queridos, Jesus nos abençoe a todos.